Olá, gente. Tudo bem com vocês? É o seguinte, na outra aula, nós vimos a respeito da isomeria plana ou isomeria constitucional, né? Eu até chamei aquela isomeria de isomeria 1, que temos 3 tipos de isomeria, né? Então, para não ficar muito puxado, vamos separar essas isomerias, tá? Então, aquela foi isomeria 1. Hoje vamos falar sobre isomeria 2 ou isomeria geométrica, tá? A isomeria geométrica ela está dentro da estereoisomeria, né? Temos estereoisomeria, a configuracional, e dentro de configuracional temos a isomeria geométrica e isomeria óptica, né? São 2 tipos de isomeria. Hoje nós vamos ver a isomeria geométrica, ou também conhecido como isomeria cis e trans. Nós vamos entender por quê. E já na isomeria 3 é onde vamos ver a isomeria óptica. Então, isômeros geométricos, né? Aqui nesse composto, esse composto aqui e esse aqui, eles estão montados de formas diferentes. Porém, se eu for nomear esse primeiro composto e esse composto, segundo composto, eu vou nomear eles da mesma forma, né? Ambos terão um nome 1,2 de cloro etano. Se eu colocar esse CL para baixo ou esse CL para cima e mudar, tanto faz. O nome desse composto e desse composto será o mesmo, 1,2 de cloro etano, né? Porque porque eu não tenho diferenças entre esses compostos. Porém, eu tenho esse caso, esses 2 casos aqui, né? O que acontece? Esse composto, esse primeiro, é diferente desse segundo. A única diferença desse composto para esse aqui é a dupla ligação, né? Então, uma das condições para que ocorra a isomeria geométrica é a dupla ligação entre carbonos, certo? Nós vamos entender por quê, né? Naquele primeiro composto em que eu tenho apenas uma ligação simples entre carbonos, vemos os 3 exemplos aqui, é possível realizar a rotação da molécula, né? Que seria a rotação? Eu pegaria esse carboninho aqui e eu poderia girar ele. Isso daqui, ó, esses caras ficariam girando, certo? Então, naquele primeiro caso, onde ocorre a rotação, que eu disse que eles possuem o mesmo nome, o que isso quer dizer? Se eu girar para o lado, para o outro, para a direita, para a esquerda, 60 graus, aqui que está determinando, não vai mudar. Vai continuar sendo a mesma molécula. Já no caso, nesses 2 exemplos aqui, eu não consigo realizar a rotação dessa molécula. Por quê? Porque eu tenho um carbono fazendo uma dupla ligação, olha aqui, com outro carbono, certo? Representamos dessa forma. Então, nesse caso aqui e nesse caso aqui, eu dou nomes diferentes para as moléculas. Lembrando, estamos falando de isomeria. 2 compostos que possuem a mesma fórmula molecular, porém com propriedades diferentes, certo? Então, moléculas que possuem dupla ligação com carbono podem, eu vou frisar isso, podem apresentar isomeria geométrica, tá? Isso é uma das condições para que ocorra a isomeria geométrica, uma dupla ligação entre carbonos. Porém, nem toda molécula de carbono que faz uma dupla ligação com outro carbono apresenta uma isomeria geométrica, certo? Então, primeira condição é o carbono realizar a dupla ligação com carbono. Então, ó, temos figura 1
Figura 2. Carbonos realizando dupla ligação com outro carbono. Outra condição. Vou pegar esse carbono do lado esquerdo, certo? Então, esse carbono que faz a dupla ligação, ele tem que estar ligado a dois constituintes diferentes, a dois grupos diferentes. Então, esse cara está ligado ao hidrogênio, ao cloro. Bacana. A primeira condição está aceita, a dupla ligação. Constituintes diferentes ligados ao carbono, ok. O outro carbono, constituintes ligados a ele, precisam ser diferentes, certo? Então, HCl. Ok, então, molécula apresenta isomeria geométrica. Se nesse caso, esse carbono aqui tivesse ligado a um H aqui e H aqui embaixo, não seria um composto que possui uma isomeria geométrica, seria um composto comum, né? Até isso que eu falei, podemos ver o exemplo aqui, ó. Temos essa molécula, tá? Dupla ligação, em que R1 é esse daqui e R3 esse daqui são diferentes. R2 esse cara aqui, R4 esse cara aqui são diferentes, certo? Quem seria R1, R2, R3 e R4? Qualquer um. Indiferente, pode ser carbono, Cl, Br, que mais? Lembrando, não pode ser um oxigênio com dupla ligação, ou seja, ó, esse carbono aqui, ele só pode fazer dupla ligação com esse outro carbono. Os outros dois constituintes necessita de ligações simples, certo? Em compostos cíclicos, apresenta o mesmo caso, né? Ele também apresenta a isomeria geométrica. Por quê? Porque imagina um composto cíclico ou um composto fechado, não é possível realizar a rotação das moléculas, né? Tenho aqui, se eu girar esse carbono, eu vou quebrar uma molécula, certo? Então, temos aqui esse exemplo nesse caso, dois carbonos. Aqui, ele não necessita fazer uma dupla ligação. Com uma ligação simples, é possível determinar a isomeria geométrica desse composto, tá? Porém, a regra de compostos diferentes ligados aos carbonos ainda segue. Então, em compostos fechados ou em compostos cíclicos, não precisamos da dupla ligação. Legal. Porém, esse carbono que faz ligação com esse carbono, ele precisa ter compostos ou elementos diferentes ligados a ele, né? Ele está ligado ao hidrogênio, ao cloro, esse daqui está ligado ao cloro, ao hidrogênio. Então, esse composto apresenta isomeria geométrica, certo? Então, como seria a representação da isomeria geométrica? Aqui eu vou nomear esse composto aqui para vocês, certo? Então, vamos para a luzinha e lá eu vou nomear esses compostos. Para a nomeação, ainda seguimos a mesma regra das funções orgânicas, né? Qual a regra? Aquela regra de nomear de acordo com a função, um ácido, um álcool, um éter, um éster. Depende. Não, depende de qual função ele vai estar apresentando, certo? Então, beleza. Agora entramos no cis e trans, certo? Cis e trans, ele tem uma regrinha um pouquinho diferente para nomear. Então, eu vou pegar aqui o composto, né, os dois compostos que eu já busquei, certo? Aqueles que estávamos tendo como exemplo. Vou colá-los aqui.
tá? Deixa só a minha luzinha aparecer aqui. Hoje ela tá num dia não muito bom, não está querendo colaborar, tá? Então, vamos lá, vamos esperar, ela tá aparecendo. Ok, vamos, certo, agora apareceu. Ela já não estava querendo nem aparecer. Ela não está num dia bom, não está querendo aparecer as informações que eu necessito. Então, vamos, filho, me ajuda. Então, realmente hoje não está sendo um dia muito propício para trabalhar com essa lousa, né? Ela não tá querendo funcionar mesmo hoje. Eu vou abrir a outra aqui. Então vou ter que trabalhar com ela mesmo. O que acontece? Ah, quando nomeamos esses compostos com cis e trans, então precisamos considerar cis e trans. De que forma? Desse jeito. Vai ficar bem grandão. Não estava usando essa que ele fica bem grandão. Que legal. Acho que não vai atrapalhar. Então, beleza. Então, esse primeiro cara aqui, ele é o meu 1,2 de cloro eteno, certo? Porque ele é um aleto, um carbono 2, eu tenho dois cloros, então dicloro, dois carbonos, ligação dupla, eteno. Beleza. Qual é o nome desse outro? 1,2. E aí, a lousa não colabora com a gente também, né? De novo. Vamos nomear novamente. Então, vamos lá. 1,2 de cloro eteno. Ah, mas pô, você tá colocando o mesmo nome de um, mesmo nome pro outro. Né? Então, qual o sentido disso, né? Então, agora que vem o lance do cis e trans, né? Quando eu tenho compostos iguais, né? Nesse caso eu tenho cloro, cloro desse lado, hidrogênio, hidrogênio desse lado. Quando eu tenho na parte de cima compostos iguais e na parte de baixo compostos iguais, então chamamos esse cara de, tá? Cis, certo? Quando eu tenho compostos diferentes, né, de um mesmo lado aqui, ó, ou está em lados opostos, compostos iguais em lados opostos, nós chamamos ele de trans, tá? Então, por isso que determinamos como moléculas cis e trans, geometria cis e trans. Quando eu tenho compostos iguais de um mesmo lado, chamando de cis. Quando eu tenho em lados opostos, chamamos de trans, certo? Então, ok, então já vimos a molécula cis e trans. Aí você me pergunta, mas e se eu tiver desse lado um cloro, um bromo, um hidrogênio e um CH3? Como que eu nomeio essa molécula? É aquilo que nós vamos ver agora, né? Aqui, dessa primeira, nós vimos a molécula cis e trans. Quando eu tenho mesmo tipo de molécula, né? Carbono fazendo dupla ligação. Porém, compostos ligados a esse carbono, em que eles são diferentes no 1, no 2, no 3 e no 4, eu considero o sistema EZ, certo? O E e o Z, ele indica pela prioridade. Quem vai ter a prioridade? Aquele substituinte, aquele composto que tem o seu maior número atômico,
certo? Então aqui, ó, nós temos nessa primeira molécula, nós temos o Br, que é o bromo, com o número atômico igual a 35. O cloro tem o número atômico igual a 17, o iodo, número atômico igual a 53, e o CH2, CH3, ele tem 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, ó, 29, 17, 35, 53. Então, olhamos da mesma forma. Desse lado aqui, né, da direita dessa molécula, quem tem a prioridade? O Br ou o CH2, CH3? Nesse caso, o Br, né, porque ele tem um maior número atômico. Desse lado aqui, quem tem a maior prioridade? O iodo, certo? Então, quando eu tenho elementos com uma maior prioridade em lados opostos, com alta prioridade, né, ou com um número atômico maior, eu chamo o composto de E, né? Os elementos, os compostos de alta prioridade ou de maior massa, número atômico em lados opostos, chamamos ele de E. Então, E, um bromo, um cloro, 2 iodo, but, um eno. Quando eu tenho os elementos de maior prioridade do mesmo lado, nós chamamos ele de Z, certo? Então, quando nomeamos compostos em que os quatro ligantes, né, os quatro ligantes, aqueles carbonos que fazem, que determinam se a molécula é ou não um isômero geométrico, nós utilizamos o sistema E e Z, certo? Quando temos moléculas iguais, como exemplo que nomeamos, vamos utilizar o sistema cis barra trans. Com prioridades diferentes, utilizamos E, Z. Tudo bem, gente? Aqui chegamos ao fim da isomeria geométrica ou isomeria cis e trans, certo? A próxima, já vamos falar sobre isomeria óptica, né? É onde eu coloquei como isomeria 3. Tudo bem, gente? Então, até a próxima aula e fiquem bem.